Amorim terá chamado aldrabão a Pep durante o jogo entre Sporting e Futebol Clube de Porto. Pelo menos é essa a leitura que está a ser feita por muitos adeptos nas redes sociais a este momento que estamos a ver nestas imagens. Percebe-se que Pep está junto à linha lateral, junto ao banco do Sporting, e neste momento há muitas pessoas que consideram que, pela leitura labial, Ruben Amorim diz a Pep que é um aldrabão. Percebe-se que ao lado de Ruben Amorim está também Emanuel Ferro e, de passagem, também surge nestas imagens Pedro Gonçalves, e neste momento os adeptos consideram que Ruben Amorim chama aldrabão a Pep. Também essa leitura que fazes destas imagens, Nuno? Parece, não é? Depois há ali mais uma personagem que diz mais qualquer coisa. Não, Ferro diz, és uma vergonha. Eu acho fantástico porque este não é o Sporting que eu conheci durante muitos anos. E o Sporting que eu conheci e que tinha muito respeito por ele anda a ser destruído. O Dr. Frederico Varandas, nas atitudes que tem perante o meu presidente, isso é verdade, e por mais estas provocações de Ruben Amorim, que até tinha um discurso fresco e aparentemente que ia mudar o mundo, tal como o seu presidente, e afinal é tudo farinha do mesmo saco. E por isso é uma desilusão, porque eu próprio, quando os dois foram para o Sporting, eu próprio decidi rasgados elogios tanto ao Dr. Frederico Varandas como ao Ruben Amorim, até nas conferências de imprensa que ele tem tido, mas depois estragam com estes pormenores, que não são pormenores, são pormaiores, como é evidente, quando um treinador resolve apelidar um jogador como o Pep com o que lhe está escrito, e quando um presidente resolve dizer o que diz sobre outro presidente, eu, com sinceridade, não me revejo num Sporting assim. Acho que o Sporting merece muito mais do que isto. Nós, por estas imagens, Rita, não conseguimos perceber o que é que Pep diz a Ruben Amorim. Percebe-se que há ali uma troca de palavras, mas vês uma provocação. Estamos também a ver imagens em direto neste momento do Dragão. A comitiva sportinguista está a sair do Dragão nesta altura, e já temos também a confirmação de que Slimani não chegou sequer a viajar para o norte do país no dia de ontem, não esteve já em estágio em Vila Nova de Gaia, ficou em Lisboa o avançado argelino, que foi deixado fora da convocatória por Ruben Amorim, numa opção que hoje ficámos a saber foi puramente técnica, por Ruben Amorim a considerar que Slimani não está a dar aquilo que é preciso para jogar ao serviço do Sporting. Deu essa confirmação depois do final do jogo a Ruben Amorim. Slimani era inclusivamente apontado ao 11, mas ficou fora do jogo, e agora sabemos que teve a ver com motivos disciplinares, com uma opção de Ruben Amorim, que agora, com a restante equipa do Sporting, está já a caminho de Lisboa, mas joga no norte do país na próxima jornada do campeonato, joga frente ao Boa Vista no Bessa. Rita, estávamos a falar sobre aquelas imagens. Acho que o Nuno tem razão quando diz que ali o que se vê é uma provocação de Ruben Amorim a Pep? Eu acho que a provocação começou antes, designadamente quando, ouvindo falar o Nuno, quase parece que o Pep não arranja confusões com ninguém, que não pontapeou o Hugo Viana. Portanto, eu não sei exatamente se estamos a falar da mesma pessoa. A mim parece-me que é a mesma pessoa e que é o mesmo jogador. E, portanto, admito, eu não sei o que é que Pep terá dito a Ruben Amorim, mas eu só gosto de ver o Pep jogar na seleção. E parou aí, porque tudo o resto que acho que Pep faz, hoje resvala muitas vezes para comportamentos nos quais esses sim eu não me revejo de todo em todo. E lá porque Pep jogou este jogo, isso não significa, eu não posso deixar de dizer isto, que o Tribunal Central Administrativo tenha julgado a providência procedente. Significa só que num juízo muito preliminar ela não foi indeferida por falta de pressupostos. Portanto, não foi analisado nenhum sumo da questão. Não foi dada razão a Pep, é o que queres dizer, não foi sequer ainda visto nada. Foi só a mera aceitação da providência que tem este efeito. Já foram rejeitadas algumas esta época até. Foram rejeitadas, mas porque não cumpriam pressupostos processuais. Não, a de Jorge Jesus e de Ruben Amorim, de Sérgio Conceição, em dezembro, porque o Tribunal Central Administrativo do Sul tem um novo presidente desde outubro, creio. Certo. Mas não foi o Presidente, seguramente, que proferiu este despacho. Em dezembro foi o Presidente. E agora foi? Agora eu creio que não, mas em dezembro foi o Presidente que o fez. É que o efeito da entrada das providências... Mas agora, naqueles casos, quer de Jorge Jesus, quer de Sérgio Conceição, foi antes do jogo da Taça em que ambos ficaram de fora do banco. Naqueles casos, a justificação que foi dada para rejeitar a presidência cautelar foi
qualquer coisa como o que vocês querem é adiar o castigo. Não estão aqui, de facto, para contestar nada, estão só a querer adiar um castigo e eu não vou participar nisto. Isso não pode ser assim. Ou seja, não pode. Formalmente não pode, porque o mero ato de recebimento da providência significa que aquilo está formalmente correto, ponto, e é recebida. Esta, como foi a de Palhinha, são recebidas se aconteceu isso... Pode não ser aceito a justificação. Não chegaram ainda sequer à justificação. Eles não chegaram ainda à justificação. Eles verificam se os pressupostos estão. Eu creio que nesses casos já avançou um pouco mais o processo, porque a providência chegou a ser analisada, não é? É numa fase posterior, que pode ainda acontecer também ao PEP. Mas, voltando aqui ao que estava a dizer, quase que parece que este jogador não arranja confusões aqui e lá fora e, enfim, um bocadinho por todo o lado por onde passou. E, portanto, não me parece que Ruben Amorim tenha feito uma grande coisa se, por exemplo, quanto a Viana, até foi um próprio médico do Porto que disse que as lesões eram compatíveis com o que Pepe terá feito. Ponto. Portanto, não acho que seja nada de transcendente. O médico da Seleção Nacional foi quem fez essa avaliação e não o médico do Porto. Foi da Seleção Nacional, então peço desculpa. João, nestas imagens, vês um lado certo e um lado errado ou não? Vamos lá ver, o Pepe, eu já disse aqui, portanto não vou dizer nada de novo, é um dos jogadores mais violentos que alguma vez atuou em campos de futebol. A Rita diz que só o gostava de ver jogar na seleção, eu não gosto de o ver jogar em lado nenhum, até meio vergonha que ele vista a camisola da seleção. Não por ele ser um mau jogador, que não é, ele é um bom jogador, mas estraga as exibições que faz com uma violência gratuita e às vezes até irracional, como se viu naquele caso do Real Madrid, em que ele pontapeava à tripa forra um jogador deitado no chão. Portanto, é um jogador violentíssimo. Agora, não sei o que é que ele disse ao Ruben Amorim. Alguma coisa disse que ele ia virado para o Ruben Amorim e o Ruben Amorim respondeu-lhe. Eu, por acaso, detetei logo durante o programa o que é que ele tinha dito. Agora confirma, a CMTV confirmou. Mas o Pepe, quer dizer, eu não sei... nestes casos em que há insultos, Mariana, da maneira que você põe a questão, eu acho uma forma adequada de pôr a questão, se há um lado bom nisto, nunca há um lado bom quando as pessoas estão a insultar, não se pode dizer que haja um lado bom, evidentemente, não é? Agora, as provocações, infelizmente nestes momentos mais quentes acontecem e isso ainda é a parte, digamos, mais leve disto tudo, porque se comparar isto com o que aconteceu no último jogo ali naquele estádio, em que era coletes amarelos, coletes azuis, coletes não sei o quê, tudo a pancada em toda a gente, e a gente agora lê e vê que os castigos, pois é tudo irracional, não é? Os castigos saem na véspera de um Porto Sporting para impedir a alguns dos principais jogadores dos dois clubes de jogarem. Isto é uma coisa patética. Depois a seguir, saem na véspera, quer dizer, tiveram 60 e tal dias para sair, saem na véspera. Pronto, o que irrita logo os clubes, os adeptos e toda a gente. Pronto. A seguir, os clubes põem as providências cautelares, suspendem tudo, portanto nada funciona. Depois, da última vez, algumas das pessoas que foram supostamente objeto de relatório, nem sequer castigadas foram. Eu ainda me lembro de estar aqui em estúdio e de ver aquele senhor do Porto, o engenheiro Luís Gonçalves, foi suspenso por 68 dias. A atirar-se ao pescoço do... Embora hoje também tenha estado no banco pela mesma razão, porque atirou-se ao pescoço do Gonçalo Inácio e tal, estava ali na mesma. E é responsável, é um dirigente do Porto com importância, portanto, devia ser muito mais castigado. Ele e todos os outros, sejam do Porto, do Benfica ou do Sporting, é indiferente para o caso. Portanto, eu nestes casos, eu hoje devo dizer que até estou satisfeito de ter visto que não aconteceu nada de especial, mesmo nas declarações do Sérgio Conceição, quando ganha normalmente é mais sereno, mas hoje até foi construtivo na forma como explicou as coisas. Portanto, desse ponto de vista, eu não me custa reconhecer quando isto acontece. A mim custa-me é que normalmente não aconteça e aconteçam coisas e às vezes as pessoas do Porto, honra seja feita ao Nuno, eu tenho de dizer isto porque é verdade, e o Nuno quando acontecem coisas estranhas normalmente, ele também não faz de conta que não as vê, mas quando não precisamos ter a mesma opinião, temos opiniões muitas vezes divergentes, mas seja como for, ninguém nega evidências. E, portanto, eu aqui acho que não houve lado certo, mas
Também não foi nada de particularmente grave, não é? Zé, neste tipo de troca de picardias entre um jogador que está dentro de campo e um treinador que está no banco de suplentes, achas que há responsabilidades diferentes de um lado e de outro ou não? Eu acho que as responsabilidades são repartidas. A minha leitura, muito pragmaticamente, é que o Ruben Amorim, para chamou o Aldrabão ao Pep, já ouvi coisas bem piores de outros treinadores em relação a outros futebolistas e, portanto, o Aldrabão acaba por não ser assim uma coisa tão grave, só pode ter acontecido porque o Pep certamente disse alguma coisa para o banco do Sporting. Não estou a ver que o Ruben Amorim e o seu adjunto Emanuel Ferro tenham reagido só por reagir. E não admites que tenha a ver, por exemplo, com o processo em que o Viana diz que foi agredido por Pep e Pep diz que não agrediu, não é? Não, eu acho que tem a ver com algumas das situações que aconteceram no jogo, porque, por exemplo, o Pep tem uma... Eu gostava de me referir aqui ao Pep de duas formas, que é... Eu acho que o Pep é um jogador que, como se diz na gíria, muitas vezes abusa do físico, é um excelente futebolista e eu, enquanto português, fico-lhe agradecido por tudo aquilo que ele já fez pela Seleção Nacional. É a minha posição em relação a um futebolista que eu considero que podia ser mais equilibrado em algumas atitudes competitivas, não consegue, mas que tem uma componente competitiva que me agrada particularmente quando joga na Seleção Nacional, que é aquilo a que eu me estou a referir. No dia-a-dia dos clubes, há situações que às vezes contribuem para os jogadores se desequilibrarem emocionalmente e não deviam desequilibrar-se. Eu acho que, e a referir, houve uma situação do jogo, não foram só os mergulhos de alguns futebolistas, eu quero aproveitar também aqui para dizer, se não ficava mal, é verdade que o Evanilson se atirou para a piscina, mas o Mateus Reis na primeira parte fez precisamente a mesma coisa. O Evanilson viu o cartão amarelo e o Mateus Reis não viu. E há uma situação de um choque na área do Futebol Clube do Porto entre Pablo Sarabia e o Pep, e parecia que o Pep tinha partido 3 costelas. E se calhar podia ser em relação a essa situação. Porque em relação ao que aconteceu com o Viana, acho que não era a melhor altura para estarem, neste caso concreto, porque o gesto labial deixa perceber isso, o Ruben Amorim estar a chamar Aldrabão ao capitão do Futebol Clube do Porto.